Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Constatada a presença de todos os vereadores, declaro aberta a quarta reunião ordinária de 2024. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itapajipe, Minas Gerais, ao 4 dia do mês de março do ano de 2024, às 19 horas, realizou-se a terceira reunião ordinária, sob a presidência do vereador Francés de Oliveira Borges, secretariada pela vereadora Geila Francisca de Almeida. Pelo livro próprio, registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Adriano Ferreira de Moraes, Alcélio Leonel da Silva Neto, Anderson Luiz de Queiroz, Divino Omar Barbosa, Francés de Oliveira Borges, Geila Francisca de Almeida, Lucimaro Carneiro Barbosa, Marionei da Silva, Ori José Barbosa, Sinésio Ferreira Filho e Wilson Paulo Rodrigues. Constatada a presença de todos os vereadores. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura da ata da reunião anterior, que sem manifestação discordante foi declarada aprovada. Na sequência, determinou a leitura do expediente constou de emenda de projeto de lei número 510/2024, projeto de lei municipal número 510 de 26 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário para a realização de despesa pública do município de Itapajipe e da outras providências. Projeto de lei CM número 2 de 29 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a vedação de pulverização aérea de agrotóxico por meio de aeronave tripulada no âmbito do espaço aéreo do município de Itapajipe, Minas Gerais e da outras providências. Indicação número 4 e 5 de 2024. Passada para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em votação a emenda do projeto de lei número 510, de autoria dos vereadores Marionei, Alcene e Lucimar Carneiro. Encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, recebeu pareceres contrários de todos os seus membros. Referido o parecer contrário à emenda do projeto número 510 de 2024, emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, foi submetido à apreciação do plenário, recebendo 8 votos favoráveis à manutenção do parecer e de 2 votos contrários dos vereadores Marionei da Silva e Lucimar Carneiro. Continuando, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 510 de 26 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário para a realização de despesa pública do município de Itapajipe e da outras providências. Encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Obras e Serviços, por receber o parecer favorável de todos os seus membros. Prosseguindo, o vereador Lucimar Carneiro usou a palavra para justificar que a emenda de sua autoria do projeto de lei número 510 foi elaborada pela Casa e que o procurador deveria estar acompanhando. O vereador Adriano Ferreira de Moraes, presidente de Comissão de Legislação, justificou seu voto ao contrário da emenda, dizendo que a mesma se encontra ininteligível, haja vista que sua redação não apresenta margem para atender os que os subscritores pretendem. Não contém número, não menciona se é supressivo ou modificativo, com isso demonstrando uma redação pífia. O vereador ainda acrescentou que o vereador Lucimar havia mudado de partido, saindo do Avante e indo para o PL, pronunciando. O vereador Lucimar Carneiro esclareceu que foi um equívoco o nome do partido na proposição. Aparteando, o senhor presidente perguntou ao vereador Lucimar se o mesmo não tinha lido o documento antes de assinar, tendo o mesmo respondido que havia assinado hoje, sendo interrompido pelo senhor presidente, que lhe informou que recebeu a cópia do documento assinado por ele na sexta-feira da semana anterior. Após o procurador jurídico, senhor Rodrigues Barbosa, pediu licença para o senhor presidente para falar sobre o ocorrido. Tendo em vista que seu nome foi mencionado, com a devida permissão, o senhor Rodrigues esclareceu que a emenda citada foi elaborada pela assessora jurídica da Casa e que ele não poderia intervir, uma vez que em outro projeto elaborado por ele, para o senhor vereador, houve pedido de supressão do nome do partido ao qual o vereador pertencia. Assim, não tinha conhecimento de qual partido subscritor da emenda se encontrava afiliado. E devido ao grau de proximidade entre as assessorias jurídicas, essa tinha maiores condições de saber em qual partido o vereador se encontrava afiliado. Voltando a usar a palavra, o vereador Adriano Ferreira de Moraes comentou que o vereador Lucimar não lê os projetos, só fala da vida das pessoas e que não sabe o que ele está aprendendo nos cursos que vai. Ato contínuo. O senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 510 ao plenário, recebendo 8 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Lucimar Carneiro e Marionei da Silva.
Na sequência dos trabalhos, o senhor presidente colocou em votação o projeto de lei CM número 2, de 29 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a vedação de pulverização aérea de agrotóxico por meio de aeronave tripulada no âmbito do espaço aéreo do município de Tapajipe, Minas Gerais, e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, recebeu pareceres contrários de todos os seus membros. Encaminhado o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei CM número 2, a apreciação do plenário foi aprovada por 8 votos favoráveis e 2 votos contrários do vereador Marioneira Silva e Lucimar Carneiro, ficando, portanto, mantido o parecer contrário. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei CM número 2 ao plenário, que recebeu 8 votos contrários e 2 votos favoráveis do vereador Marioneira Silva e Lucimar Carneiro, sendo, portanto, reprovado pelo plenário. O vereador Lucimar Carneiro pediu a palavra para fazer consideração sobre o projeto de sua autoria, sendo indeferido pelo senhor presidente, que justificou que o mesmo não tinha sido nem votado pelo plenário. Com isso, o momento oportuno seria na parte final. Continuando, procedeu a leitura da indicação número 4, de 1º de março de 2024, de autoria do vereador Anderson Luiz de Queiroz, pela qual indica o senhor prefeito verificar a possibilidade de construção de um quebra-mola na Avenida do Contorno, próxima à Avenida Senhorinha, nessa cidade. Indicação número 5, de 4 de março de 2024, de autoria do vereador Anderson Luiz de Queiroz, pela qual indica o senhor prefeito verificar a possibilidade de construção de uma canaleta na Avenida das Palmeiras, com a rua João Leite, nessa cidade. Referidas indicações submetidas individualmente, a apreciação do plenário foi aprovada por todos os vereadores presentes. Passado para a parte final, o vereador Anderson Luiz de Queiroz fez explicações a respeito de sua fala na reunião anterior sobre recomposição salarial do servidor, dizendo que o projeto é de competência do Executivo, mas que o vereador pode dialogar com o senhor prefeito, fazer um estudo e programar o que se chama PRS, Plano de Recomposição Salarial, que é uma coisa concreta, uma lei que se aprova na Câmara e que iria beneficiar os servidores municipais. Por último, o senhor presidente consultou o plenário se alguém mais queria fazer uso da palavra. Sem manifestações por parte dos vereadores, declarou encerrada a reunião. Finalizando, fez as considerações finais e agradeceu a presença de todos. Nada mais foi tratado, encerrou-se a reunião. Para constar, eu, Gêlia Francisca de Almeida, secretário, mandei lavrar a presente ato, a qual vai devidamente assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores. Depois de lida e aprovada na próxima reunião, sala das reuniões, 4 de março de 2024. Vereador presidente Francésio Oliveira Borges, vereador vice-presidente Ori José Barbosa, vereadora secretária Gêlia Francisca de Almeida, vereador Adriano Ferreira de Moraes, vereador Alcênio Onel da Silva Neto, vereador Anderson Luiz de Queiroz, vereador Divino Omar Barbosa, vereador Lucimar Carneiro Barbosa, vereador Marioneira Silva, vereador Sinésio Ferreira Filho, vereador Wilson Paulo Rodrigues. Alguma manifestação discordando da referida ata? Declara aprovada. Peço à secretária que faça a leitura do expediente. Expediente da 4ª reunião ordinária, 18 de março de 2024. Projeto de lei municipal número 511, de 4 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Projeto de lei municipal número 513, de 6 de março de 2024, que denomina o Centro Multiprofissional de Atendimento Especializado, localizado na Rua 14, no 725, Centro, Itapajipe, Minas Gerais, como Centro Multiprofissional de Atendimento Especializado Maicon Moraes Duarte. Projeto de lei municipal número 514, de 6 de março de 2024, que denomina a farmácia localizada no prédio Centro Municipal de Atendimento Médico Senhor Sebastião de Castro Nunes, Joãozinho da Ambulância, como farmácia municipal Nivaldo Leonel de Assunção. Vou ler um ofício aqui do vereador Wilson Paulo Rodrigues. Senhor prefeito, com meus cordiais cumprimentos, venho a presença de Vossa Excelentíssima apresentar para discussão a possibilidade de implementação em nosso município de novas metodologias de aprendizado para os alunos da rede municipal de ensino. Coloco isso para apreciação, senhor prefeito, pelo seguinte fato. Em uma de minhas viagens a Brasília, durante essa legislatura, tive a oportunidade de conhecer, em audiência na Comissão de Educação, acompanhando pelo então deputado federal Ailton Freitas, novas dinâmicas de ensino que se utiliza de aplicação de tecnologia de informática, voltado para os jogos educativos, por meio dos quais os alunos têm a oportunidade de reforçar o conteúdo didático lecionado em sala de aula por meio de interação didática moderna e alinhada aos novos temas.
onde as tecnologias de comunicação chegam cada vez mais cedo às crianças e jovens. Senhor prefeito, uma forma de atrair o aluno, a maior dedicação aos estudos em sala de aula e as pesquisas extra-aula. Uma vez que tais tecnologias direcionam os alunos em saudáveis competições de aprendizado que só acrescentaram no rendimento escolar. Ademais, é importante destacar que no município onde a rede de ensino já é dotada dessas metodologias, já foram identificados diversos avanços no aprendizado dos alunos, com aumento significativo de aproveitamento do conteúdo curricular. E ainda com a visível redução na evasão escolar, visto que o ambiente educacional passa a ser mais atrativo por meio de novos descobertos no aprendizado. Portanto, cumpre-me trazer o assunto da apreciação de Vossa Excelentíssima para que possamos evitar esforços no sentido de conseguir recursos para a implantação de novas ferramentas de ensino para disponibilizar aos nossos alunos da rede municipal, o que poderá tornar nosso município cada vez mais consolidado na vanguarda do ensino público em nossa região. Outro sim, também gostaria de abordar a necessidade do tombamento da Feira do Lajeado, feira que vem sendo incentivada por vossa administração, que dá todo o suporte necessário para a transformação no sucesso que vem ocorrendo. Ocorre que com o tombamento da Feira do Lajeado, essa poderá receber verbas dos outros poderes, bem como os outros entes federativos, fazendo com o sucesso já adquirido da feira e se multiplica exponencialmente. Assim, reitero o pedido de viabilização de implantação dos jogos educativos por meio de aplicativos instalados em tablets ou celulares e dirigir esforços no sentido de providenciar o tombamento da Feira do Lajeado. Anteciosamente, Itapagi, Minas Gerais, 18 de março de 2024, vereador Wilson Paulo Rodrigues, Partido Progressista. Passo para a ordem do dia. Projeto de Lei Municipal 511, de 4 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e dar outras providências. Encaminhado o referido projeto de Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o mesmo recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Encaminhado o projeto de Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, também recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Encaminhado o referido projeto de Comissão de Obras e Serviços Públicos, também recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Algum vereador queira se manifestar? Peço pela ordem. Coloque o projeto de lei municipal 511 em votação. O vereador for favorável, permaneça sentado. For contrário, se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei municipal 513, de 6 de março de 2024, que denomina o Centro Multiprofissional do Atendimento Especializado, localizado na Rua 14, número 725, Centro, Itapajipe, Minas Gerais, como Centro Multiprofissional de Atendimento Especializado Maicon Moraes Duarte. Encaminhado o referido projeto de Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o mesmo recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Encaminhado o projeto de Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, também recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Encaminhado o referido projeto de Comissão de Obras e Serviços Públicos, também recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Algum vereador queira se manifestar? Coloque o projeto de lei municipal 513 em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, for contrário, se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei municipal 514, de 6 de março de 2024, que denomina a farmácia localizada no prédio do Centro Municipal de Atendimento Médico, Senhor Sebastião de Castro Nunes, Joãozinho da Ambulância, como Farmácia Municipal Anivaldo Leonel de Assunção. Encaminhado o referido projeto de Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o mesmo recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Encaminhado o projeto de Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, também recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Encaminhado o referido projeto de Comissão de Obras e Serviços Públicos, também recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Algum vereador queira se manifestar? Coloque o projeto de lei municipal 514 em votação. O vereador for favorável, permaneça sentar. For contrário, se levante. Aprovado por todos. Passo para a parte final. Coloco a palavra livre. Peço pela ordem. Vereador Dequinha.
Boa noite a todos os companheiros vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, YouTube e também pela rádio Itanews. É só para fazer um esclarecimento para a população, para que não haja desinformação de questões administrativas e legislativas desta casa. E a respeito do pessoal do Conselho Tutelar ter vindo aqui, não foi ideia minha, eu fui procurada pelo pessoal do Conselho Tutelar, e eles falaram que viriam aqui e pediu para abordar o assunto que foi abordado aqui naquele dia de reunião. Então, foi um pedido delas, né, do pessoal do Conselho, comigo, e eu disse prontamente que elas poderiam vir, porque eu acho que a gente ainda está numa democracia, né? Acho que as pessoas têm direito de procurar seus direitos, de participar de reuniões aqui na casa, ou não sei se quando foi mudar o nome da Escola Gil Brasileiro, né, quando foi mudar o centro de Valdemar Grock, inclusive, por exemplo, o Maranhão participou de uma emenda tentando colocar Caio Narcio, não Valdemar Grock, né, e eu votei contrário a esse pessoal que era da bancada junto a nós, porque eu acreditava que Valdemar, todo mundo e todos aqui vão concordar. E eu quero terminar minha fala dando a excelente notícia aqui, para ler um ofício, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que, conforme solicitação de envio de recurso financeiro destinado ao abrigo do idoso, indiquei emenda parlamentar junto à Secretaria de Estado de Minas Gerais, contemplando a Prefeitura de Itapajipe com recurso de transferência especial, categoria investimento no valor de R$50 mil. Indicação impositiva, número 139797, via bloco Minas em Frente, já aprovada conforme tela do sistema Sigon. Então é só chegar o momento certo, cadastrar ela aqui e fazer uma subvenção para o abrigo. Só não teve como o deputado Arnaldo destinar diretamente para o abrigo, porque é ano eleitoral, ele tem que mandar via prefeitura. Mas se fosse do ano passado para trás, ele poderia mandar direto para o abrigo isso aqui, conforme aquele dia o vereador Tchê, ele mostrou a demanda aqui do pessoal do abrigo. Então esses 50 mil vai ser eu vou depois lá conversar com o pessoal, vai ser usado aí para os ares e para ser o que mais precisar de investimento lá, talvez na energia solar, para ajudar na questão dos ares lá. Está aqui a emenda especial já cadastrada para o município de Itapajipe, foi cadastrada no dia 4/3/2024, costuma às vezes pagar em abril. Já conversei com o prefeito, ele disse que prontamente o dinheiro chegando e a gente tem o orçamento, ele já manda para casa aqui, projeto autorizando a subvenção. É só isso mesmo que eu queria falar. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Vereador Cascão. Presidente, boa noite, colegas, boa noite, público. Gostaria só de estar falando sobre o ofício que eu enviei ao prefeito, ofício este que eu estou simplesmente documentando, que eu já conversei na Secretaria de Educação, conversei com o prefeito. Essa questão do tombamento da feira, do lajeado, foi um pedido da pessoa que coordena lá, que é a Cláudia do Gonga, suplente de vereadora do nosso partido. Conversei, a gente vai estar mexendo com a documentação para ser providenciado isso. E a questão da educação aí, eu até que gostaria de ter trocado a ideia com o professor Dequinha nesse sentido. É um projeto muito interessante, que eu tive em Brasília, vi isso algumas vezes, agora recentemente o Gustavo do Ger me passou esse projeto, que eu achei muito interessante. É uma plataforma que chama Odisseia, que significa batalha, né? Aventura. Achei muito interessante, na área tem todos os conteúdos e ele é atrelado à BNCC, viu, vereador? A BNCC. Então é o seguinte, o professor pode desenvolver o conteúdo dele junto com o planejamento anual, inserindo jogos, brincadeiras, o aluno passa de fase. Nós temos um laboratório nas escolas municipais aqui, né? É uma coisa que nem tem intenção as escolas de passar para tempo integral. Você pode fazer no contraturno, não tendo tempo integral, você faz também durante um dia da semana, o professor vai lá e faz isso. A gente que está em sala de aula sabe o quanto está difícil, a gente está desdobrando para fazer umas aulas diferentes, né? Porque está realmente muito, muito complicado com a mesmice que virou educação, e hoje ainda mais o governo
tirando todos da liberdade do professor, onde só o aluno tem razão, né? Então a gente tem que estar arrumando formas de estar dando as aulas diferenciadas. Eu achei muito interessante, passei para o prefeito, a Secretaria de Educação adere à plataforma junto ao Ministério da Educação em Brasília, não paga nada, é uma coisa que é de graça para o município, de graça mesmo, é um conteúdo muito, muito rico. Só na área de ciências eu vi mais de 30 vídeos com experiência para feira de ciências, jogos, e aí uma infinidade, em todas as matérias. É só isso, muito obrigado. Mais alguém? Vereador Alcene. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pelas redes sociais, o público aqui presente. Agradecer a presença do ex-vereador Luizinho Gordo, que estava comentando ali comigo que conseguiu R$100 mil que vai ser destinado para o nosso município agora, para pessoas autistas, né? Investimento para pessoas que têm esse problema aí de autismo. E, senhor presidente, uma coisa que vem quebrando a minha cabeça aqui e da maioria das pessoas aí também que necessita do raio-x aqui no nosso município nesses últimos dias com problema. Já faz uns 20 dias que os pessoal reclamam que ele está quebrado. No final do ano passado chegou um projeto aqui que era para realização da compra de um prédio que ia ser instalado esse raio-x. E gerou um pouco de polêmica em questão de valor, questão que tinha lugar para instalar esse raio-x, mas foi optado, o prefeito optou para a compra desse prédio. E uma das questões que ele falou que não dava para fazer a instalação do raio-x onde ele estava, porque ia demorar muito, demorava uns 3 meses e o pessoal não podia ficar sem raio-x. Esses 3 meses já está passando. Já foi em dezembro, foi no final de dezembro, foi a compra, veio esse projeto, nós já está em final de março já, não abriu esse prédio novo, que foi compra, não abriu esse raio-x lá, e o raio-x lá com defeito. Se gastava 3 meses para resolver o problema lá, os 3 meses já está vencendo. E nós cobrar a agilidade do prefeito, sem ter o raio-x novo lá na caixa, como muitos aqui bateu no peito, que o raio-x está na caixa, só estava precisando do lugar para colocar. E o lugar também já foi compra e nada desse raio-x. E aí fica a minha indignação disso aí. Quem talvez não tem condição de estar indo para outra cidade para fazer, fica passando perrengue aí. Mas é só isso mesmo. Boa noite. Obrigado a todos. Mais alguém? Vereador Marunei. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, a todos que nos assistem de casa também, pelas redes sociais, que nos acompanham também pela Itanews FM. Senhor presidente, eu gostaria aqui também de agradecer mais uma vez aqui, fazer um agradecimento especial ao deputado estadual Raul Belém. Na última sexta-feira eu estive lá em Araguari, no escritório regional dele, e a pedido meu e do vereador Alcênio, ele liberou mais R$350 mil para aquisição de uma ambulância do CAT tipo A, que é aquela ambulância grande tipo UTI. Então, assim, vai servir muito ao município, à nossa saúde. E já aproveitar para estar pedindo ao prefeito que quando esse dinheiro chegar, que faça a aquisição do equipamento rápido. Os R$300 mil do trator e o distribuidor de calcário das Duas Pontes. Eu recebi o ofício do deputado no dia 16 de fevereiro, que o dinheiro já estava na conta da prefeitura, já tinha sido pago ao município. Então já tem mais de 30 dias, eu já cobrei desde quando chegou o dinheiro para abrir essa licitação, e até hoje não foi preparado nem o processo licitatório para comprar esse equipamento, o trator, a comunidade precisando do equipamento lá. Então assim, parece que quando as emendas de alguns vereadores, eles não têm preocupação com comprar. As minhas emendas impositivas do ano passado, as academias da saúde, na Vila Coqueira e na Praça do Cristo, que era do ano passado, até hoje não foi colocado. Já cobrei várias vezes aqui, tá ficando chato. E infelizmente o senhor prefeito não quer colocar. Essa semana um cidadão da Vila Coqueira me perguntou a respeito da academia deles, porque estão fazendo ginástica lá sem ter academia.
E eu falei para eles que, infelizmente, está dependendo da boa vontade da administração. Porque o dinheiro está lá. É dinheiro de 2023, está lá parado e eles não colocam por picuinha. Porque o vereador não é da base do prefeito. Os 300 mil reais do trator está lá faz mais de 30 dias, não abriu um processo licitatório. Já tinha conversado com um secretário, ele falou que ia cobrar da administração. Entrei em contato agora na licitação, porque não depende deles, deixar bem claro que não depende da licitação isso, que quando chega lá para eles, eles fazem o processo rápido. Mas eles não chegou nada para eles ainda. Mandei mensagem para o secretário de novo, infelizmente até hoje ele não me respondeu, está com uma semana. Está desse jeito. Então assim, até parece que quem vai usar o trator é eu, é os vereadores. Agora as pessoas estão lá fazendo agora a sua colheita lá, fazendo colheita do sorgo, milho. E infelizmente às vezes estão pagando mais caro um trator porque o trator que era para ir para eles não chegou lá ainda. Por quê? Porque a prefeitura não compra, por picuinha, porque o recurso veio de outro vereador. Então peço ao prefeito, mais uma vez, prefeito, vamos olhar pela comunidade que está precisando desse trator e vamos fazer a aquisição rápida. É só fazer o processo licitatório e comprar. O dinheiro está na conta faz mais de 30 dias. E gostaria agora também, senhor presidente, de chamar a atenção aqui de todos os vereadores a respeito de uma denúncia que está correndo no Ministério Público. E eu vou falar dela aqui porque eu acho que essa é uma situação gravíssima. Em 2021, dia 26/7, foi feito um pregão e por meio da Prefeitura Municipal do Estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos interessados que fará a realização da licitação sob a modalidade pregão presencial. A presente licitação tem por objetivo contratação de empresa especializada para execução de serviços públicos de limpeza, sendo principais serviços relacionados: coleta manual de transporte regular de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, varrição manual de vias e logradouros públicos, serviços especiais de limpeza urbana, poda e retirada de gramas e outros capins e manutenção de praças e calçadas, operação e manutenção da usina de triagem, coleta de lixo seletiva, operação do aterro sanitário e trituração de galhos e compostagem. Bem, senhor presidente e senhores vereadores, como vocês viram aqui, foi licitado todos esses serviços pela prefeitura. Está aqui a assinatura do senhor prefeito no contrato, o qual autorizou o contrato para terceirizar toda a coleta de lixo, todo esse serviço que foi falado aqui. Mas a maior estranheza é que alguns serviços que a prefeitura está pagando para a empresa fazer, a própria prefeitura está fazendo. Durante 3 anos isso. A prefeitura paga a empresa, mas a prefeitura que está fazendo o serviço. E vou falar dos serviços aqui detalhados. Isso aqui é denúncia que já está no Ministério Público, já está rolando. E eu acho que a Câmara de Vereadores, tendo ciência disso agora, acho que vai ter que tomar uma providência também, de fazer uma averiguação, aprofundar mais agora, sobre a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares urbanos, que é a coleta de lixo urbana. Descrição básica da execução. Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares deverão ser executados porta a porta no período semanal, com frequência de 6 vezes por semana, de segunda-feira a sábado. Todo cidadão de Itaparjipe sabe que a coleta de lixo não é feita no sábado em Itaparjipe, mas a população está pagando por isso. A prefeitura está pagando para colher no sábado também e nunca foi coletado no sábado. E a prefeitura está pagando mais de 40 mil reais só para coleta de lixo. E no sábado não é colhido o lixo. Coleta seletiva de material potencial, que é o reciclável. Os serviços de coleta seletiva deverão ser executados porta a porta no período semanal, com frequência de 6 vezes por semana, de segunda-feira a sábado. Também não é feita a coleta de lixo da seletiva, ou aquela material reciclável, também não é feito no sábado. Mas no contrato a prefeitura paga, a população paga para coletar no sábado também. Então assim, eu acho que é uma questão muito grave, porque a prefeitura está pagando por isso e não está sendo executado. E lembrando que a coleta seletiva, em alguns bairros, fica 15 dias sem coletar.
E, ó, de segunda a sábado, nos períodos diurno ou noturno, dentro do perímetro urbano, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação em conformidade com a frequência e períodos atualmente existentes. Ou seja, todos os dias tem que estar passando em todas as ruas da cidade. E passa mais a coleta seletiva só mais no centro. Alguns bairros já me reclamaram de passar 10, 15 dias sem fazer essa coleta. Trituração de galhos e compostagem. O serviço de trituração deverá ser executado no pátio de compostagem da usina e triagem e compostagem de propriedade do município de Itapargi, Minas Gerais, de segunda-feira a sábado. Os resíduos orgânicos gerados pela trituração passarão pelo processo de compostagem e serão transformados em adubo de excelente qualidade, rico em nutrientes, que podem ser utilizados em paisagismo. Vocês lembram aqui que foi passado um projeto nessa Câmara aqui, a Câmara autorizando a cessão de uso de alguns equipamentos, os caminhões de lixo, para a empresa ganhar essa licitação, inclusive daquele triturador dos galhos. A Prefeitura está pagando hoje mais de R$7 mil por mês para triturar os galhos. Durante 3 anos já isso. E vocês sabem quantas vezes, a população de Itapargi, sabe quantas vezes triturou galho aqui? Nenhuma, nunca triturou um galho. Às vezes, muitas pessoas que iam ali para Frutal, Rio Preto, devem ter visto ali as margens perto da gameleira do lado direito, onde é o distrito industrial hoje, estão fazendo distrito industrial, os galhos eram despejados lá. Quando não tinha mais espaço, era amontoado lá, uma máquina amontoava e era colocado fogo em tudo. Mas a Prefeitura paga, está pagando para ser triturado. Agora, o tamanho do prejuízo que o município vem recebendo, durante 3 anos isso. Operação do aterro sanitário. Na planilha que tem lá dentro do processo licitatório, o aterro sanitário também é responsabilidade da empresa que está recebendo lá quase 350 mil por mês. Lá na operação do aterro sanitário deixa bem claro que teria que ter um trator de esteira com lâmina com peso operacional de no mínimo 12 toneladas. Aí tem um outro contrato que a Prefeitura fez com um trator esteira, R$12 mil por mês, para ficar lá, sendo que a responsabilidade seria também da empresa e não da Prefeitura. Então veja aí o tamanho do prejuízo que o município está tendo. Ela paga a empresa para fazer o serviço, mas a Prefeitura está pagando a maioria do serviço e alguns a Prefeitura não está fazendo e nem a empresa, mas está pagando. Está aqui o valor, R$12 mil por mês hoje, pagando para o trator esteira. Um processo licitatório também de 2021. Então, assim, gente, eu acho que diante de desses fatos, uma denúncia tão grave, eu acho que essa Câmara ela vai ter que começar a tomar providências, porque não tem cabimento a Prefeitura pagar aí quase R$350 mil por mês e esse serviço não está sendo executado. E gostaria de passar, senhor presidente, eu vou até fazer aqui, inclusive foi feito já esses valores aqui, ó. A Prefeitura está pagando R$12 mil por mês do trator esteira. Isso no ano dá R$144 mil. Mais o funcionário, que além da Prefeitura estar pagando o trator esteira, ela está fornecendo o funcionário também, que é mais R$6.400. Com hora extra, periculosidade, tudo que o funcionário recebe. O que dá no ano R$76.800. As podas de grama, que seria responsabilidade da empresa fazer, eu acho que todo cidadão já cansou de ver os funcionários da Prefeitura com os próprios equipamentos da Prefeitura nas praças, nas avenidas, nas rotatórias, fazendo esse serviço. Mas quem tinha que fazer era a empresa, ela está sendo paga para isso. E a Prefeitura fazendo para eles. Então na poda de grama, porque tinha poda de grama e outras limpezas urbanas, era mais de R$45 mil por mês. Então metade, menos da metade, né? Pois só 21.985, 12 vezes, que é no ano, R$263 mil de prejuízo para o município no ano, só nessa poda de grama. A coleta de lixo domiciliar dá mais de R$1.000 por dia. Então 4 vezes no mês, porque são 4 sábados, então 4.567 vezes 12 no ano, 54.815. O reciclável, que dá aí quase R$700 por dia também que a Prefeitura paga. 4 sábados no mês, daria R$3.078 por mês. Vezes 12, que é no ano,
36.946. A trituração dos galhos, aqui está 6.340, que foi o último valor pago em dezembro, mas hoje está mais de 7.000. Mas só nesse valor, um ano, R$ 76.087. Somado esses valores, né, dá R$ 54.370 reais por mês. 54.370 por mês. No ano, gera um gasto de 652.440. Isso é o que a prefeitura está pagando lá para a empresa, mas não está sendo executado pela empresa e nem pela prefeitura, e em alguns casos a própria prefeitura está executando, mas está pagando para a empresa. Veja o tamanho da gravidade. Nos 3 anos que vai fazer agora, em agosto, que a empresa está fazendo esse serviço, vai dar em média 1.957.000. São quase 2 milhões de reais que foi para algum lugar. Agora, para onde foi esses quase 2 milhões de reais? Ou melhor, para quem será que foi? Porque a prefeitura não vai pagar isso para uma empresa e fazer o serviço para ela e alguém não está se beneficiando com um recurso desse. E quem quiser ver, fiz questão de pedir o contrato agora, solicitar uma cópia dessa denúncia, para mim poder me aprofundar nela. Me aprofundei. Então, o que eu estou falando aqui está na denúncia, está no processo licitatório. Se eu estiver mentindo, é só me processar. Está no processo licitatório. Tudo que eu falei aqui, eu provo, está aqui. Então, acho que essa Câmara agora não pode, nós não podemos ser coniventes, acho que nós vamos ter que fazer denúncia aqui na Câmara também, abrir uma CPI para a gente ir mais a fundo, porque eu acho que agora não tem condições, gente. A prefeitura pagar uma empresa para fazer o serviço e a própria prefeitura fazer a maioria do serviço. Após 15 dias, o promotor ouviu os funcionários para saber se eles eram funcionários da empresa mesmo ou não. Dia 15, parece que foi dia 15 de janeiro, o promotor chamou os funcionários para ouvir. Coincidentemente, no dia 30, 15 dias depois, o prefeito fez um aditivo com a empresa. A gente solicitamos lá o aditivo, vamos ver o que foi esse aditivo, né? O que foi o aditivo? Tirou o serviço da poda de grama da empresa e passou para a prefeitura agora. Então ficou comprovado que a responsabilidade era da empresa. Aí o prefeito dando uma que não sabia, querendo pedir agora um ressarcimento da empresa. Agora, se está aqui a assinatura dele, ele que contratou, você contrata um serviço de 350 mil por mês e você não sabe o que você contratou? Aí, senhor presidente, tanto o senhor prefeito como a empresa vai estar recebendo essa representação pela prática de crime contra a administração pública, crime de responsabilidade e o crime contra a lei de licitação. Porque é gravíssimo. Eu quis ler todo o processo licitatório, a denúncia, pedi uma cópia da denúncia para mim ver. Vereador, tempo. Então, venceu o tempo. Obrigado, senhor presidente. Mas, senhor, mais uma vez, convocar os vereadores para que a gente esteja atento agora a essa questão, para a gente averiguar direitinho. Desculpe por ter excedido o tempo. Boa noite a todos. Mais alguém? Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Apenas dizer que não manifestei na aprovação dos referidos projetos 511, 513, 514, porque são projetos simples, né? Mas o projeto 511, que autoriza aí o Poder Executivo a celebrar convênio com a Polícia Civil, ele é constitucional, está dentro do artigo 144 da Constituição Federal, né? Que fala que a segurança pública é um dever do Estado, né? E um direito e responsabilidade de todos nós. Então, e também da União. Quer dizer, o município não tem sua obrigatoriedade de dar segurança pública aos cidadãos, aos nossos munícipes, mas ele pode, através de convênio, né, fazer essa parceria e ajudar a melhorar a qualidade, né, da segurança pública dos nossos munícipes. Referente ao projeto de lei 513, que denomina o Centro Multiprofissional de Atendimento Especializado, foi-se denominado o nome de pessoas que infelizmente já faleceram, pessoas de índole boa, pessoas de uma reputação ilibada, são pessoas que infelizmente não estão conosco nós, né, mais.
E está dentro da lei federal, né, que proíbe. Até houve uma alteração nas leis municipais que aprovaram o nome de pessoas vivas em bens públicos, ruas, praças, logradouros. Foi feita essa denúncia ao Ministério Público há muitos anos atrás, em administrações anteriores, e hoje teve que fazer as alterações. Então agora não, agora a gente está fazendo, aí a Câmara está aprovando corretamente, né? Já fez alterações no que foi errado no passado, e agora no presente está fazendo certo. É muito importante a fiscalização da Câmara de Vereadores. Vereador é para isso. Não é apenas para xingar cidadão, fazer palhaçada em live, redes sociais, Facebook, Instagram, piadinha. Eu acho que as redes sociais hoje estão virando um local que parece mais um circo de palhaço. Principalmente quando se tem uma plateia que gosta de palhaçada. É porque são palhaços igual quem está no circo. E eu sempre procurei fiscalizar, mas fiscalizar sozinho é muito difícil. A lei nos impede de várias formas a fiscalização. Tanto é que, às vezes, a gente, como legislador do povo, a gente pretende fazer alguns projetos de leis que não são atribuições do legislativo. Eu quero aqui explicar que, referente ao projeto que foi vetado aí da pulverização pelo ar aí de avião, não é autonomia nossa do legislativo fazer, e sim do governo federal, estadual, juntamente com o Distrito Federal, e não do município. Esse foi o motivo, como relator, eu ter, né, votado contra. Decisões do Supremo não é lei, elas são baseadas em lei, mas para tudo isso existe leis, Constituição, leis federais, Estado. Tem falhas? Tem, sempre cobrei isso, mas sempre cobrei através de secretários e encarregados da administração municipal, inclusive eu trabalho na própria administração. A gente observa muito o caso de má-fé. Eu lembro aqui, e acredito que os senhores vereadores, o público presente, quem está nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, sempre viu que o prefeito é muito transparente. E ele sempre expõe muito nas redes sociais o seu trabalho, justamente para dar uma certa transparência. Recordo-me sempre dele fazer filmagem junto com o servidor, agradecendo pelos serviços prestados, de podas de gramas, de árvores e tudo mais, e falhas, palavras que andam uma seguida das outras, competência e incompetência. A falha também existe no nosso dia a dia, e eu estou verificando muita coisa, eu estou olhando. Só que hoje, às vezes, de vez em ficar esbravejando em redes sociais, eu procuro diálogo. Quando não tem diálogo, eu tomo minhas medidas cabíveis, sempre tomei no passado. Irei tomar agora no presente, no futuro, de qualquer forma. Eu sempre fazia live mostrando algumas coisas das administrações anteriores, mas nunca fiz palhaçada. Nunca desrespeitei prefeito, secretário, encarregado, nunca faltei com respeito, sempre com muito respeito. E, para isso, existe a justiça. O vereador tem o poder de denunciar. A gente olhar um processo licitatório e fazer uma acusação é uma coisa. Para a gente ver se realmente os fatos, as acusações são verídicas, nós temos que ver a licitação, nós temos que ver as notas de empenho, nós temos que ver se foi pago realmente aqueles valores ou colhemos valores que seria pago, mas não foram pagos. Então tem que se verificar isso. Quando eu fiquei sabendo desses assuntos sobre podas de gramas, de árvores e tudo, eu andei procurando o secretário, né, de meio ambiente, que é a pasta que destina a esse setor, e ele percebeu a falha, embora no memorando dele não existe essa poda de grama de praças nossa pública, tanto sempre foi feito por funcionários da administração e continua sendo feito até hoje, mas na licitação estava, no memorando não. Então, assim, houve muito equívoco. E eu estou apurando isso também. Quero ver se realmente é verdade algumas denúncias que foram feitas. Até o ano passado, queria pedir demissão, não saiu, o senhor prefeito não deixou, porque é uma pessoa muito boa, de muito diálogo, e erros existem. Agora, temos que ver se houve má fé. Má fé. Teve uma supressão o ano passado, que é um cancelamento, uma extinção, para quem não sabe, né? Dos valores percebidos que foram feitos errado.
E isso está tramitando dentro da administração. Então, assim, antes da gente apenas apedrejar, a gente tem que procurar todas as informações, que é o que eu sempre fiz no passado. E estou procurando. E a posterior eu vou verificar, porque eu acho que nós temos que verificar, não é apenas obrigação de 1, 2, 3 ou 4 vereadores, e sim de toda a Câmara, né? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas tem muito erro dentro da administração, tem muita falha. Eu já questionei muito, vereador Eurides, vereador Francésio, Geila, Cascão, Cinezinho. No passado, eu quero dizer uma coisa aqui que a gente tem que reconhecer o nosso erro. Eu ando mordendo na língua, porque às vezes a gente fala tantos erros do passado, os administrativos, operacionais, e hoje existe também. E se amanhã eu for o prefeito, vai existir, porque eu delego poderes para pessoas de minha confiança. Igual foram delegados poderes de confiança da prefeita anterior, do prefeito anterior e do prefeito atual. Se agora, o ano que vem, o vereador Alcênio for prefeito, ele vai delegar poderes e ele vai ser criticado pelo erro de seus companheiros, para quem ele delegou poderes. Todos vão ser criticados. O que nós não podemos é persistir no erro. Então, assim, eu procuro diálogo. Eu era um que criticava muito, às vezes apontava o dedo. E hoje, ao invés de eu ir para as redes sociais fazer palhaçada, que nem existe uns palhaços por aí, que não sabem nada, que fazem curso, vivem viajando, gastando dinheiro público da Câmara, mas não aprende nada, só aprende a xingar os outros e falar da vida dos outros, aquilo virou um circo de fofoca. A verdade é essa. E quem gosta de fofoca, fica assistindo fofoca, né? Mas tudo bem, é um direito de todos, cada um tem um gosto, a gente tem que respeitar, minha opinião é essa, a opinião de outro é outra. Tem que ser assim, porque se fosse todo mundo igual, não tinha um mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre. Então tem que ter divergências. É com divergências que se constrói para melhorar, né? É apenas isso, eu estou verificando muita coisa, já tive algumas respostas. Teve falha na montagem de todo o processo, não perceberam. Agora tem que ver se teve má fé, né? Se está ocorrendo, se continua insistindo. Vamos ver. Eu estou apurando, tive algumas informações, estou requerendo mais algumas, né? Então é isso aí. Falar é fácil, criticar é mais fácil ainda, mas fazer é muito difícil. E antes de apontar o dedo, a gente tem que tomar cuidado. Eu apontei muito o dedo no passado e hoje, às vezes, a gente morde na língua. Isso é no nosso dia a dia, não é feio falar, não. Bonito é a gente sentar em cima do rabo, só ficar apontando o rabo do outro. E a capivara do camarada é mais suja que puleiro de pato. Entendeu? Então, assim, se eu cometi erros no passado e hoje fico falando dos outros, estou tentando tampar o meu, né? Olha o passado de qualquer um aqui desses representantes desta casa aqui, que vocês vão conhecer. Talvez aqueles que estão de fora, em outros municípios, em outros países, não conhecem, acham bom aquelas palhaçadas, né, de alguns representantes. A gente vê aí alguns deputados, senadores aí fazendo bravatas em redes sociais e tem uns que já estão mordendo na língua. Eu, assim, por um certo sentido, também estou mordendo. Muita coisa que às vezes eu vejo, eu não concordo, mas eu sou fiscal, eu não sou executivo. Então, o poder é do executivo. Eu posso, assim, algumas coisas que estiver errado, eu posso denunciar. E estou aqui para denunciar. E mais 10 vereadores. Quem às vezes acha que precisa de fazer alguma coisa, toma providência, né? Eu sempre fiz sozinho, nunca precisei de ninguém. E sempre leio muito leis. E das denúncias que eu fiz, principalmente do nepotismo, que me criticam tanto, é só o vereador denunciar, ué. É só eu sou obrigado, só tenho aqui nesta Câmara, só porque eu falei no passado? No passado eu fiz mais de 10 denúncias, não deu nada. Agora, a denúncia de funcionário fantasma foi devolvido dinheiro. A denúncia de obras fantasma está tramitando o processo na justiça, quase 2 milhões de reais. Não sei quando. Isso aí vai terminar. Foi feito, né? Então é simples. Mas antes de ler licitação, vê se foi pago. Levantamento de valor, você pega na licitação, você vai somar lá. Somar é muito fácil. 10 vezes de 50 dá 500. 10 vezes de 5 dá 50. 3 vezes 8, 24. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 9, 81. 6 vezes 8, 48. Isso é muito simples. Eu tiro de letra.
Se quiser percentual também, eu faço de cabeça, não precisa nem montar a conta. Mas primeiro tem que ver se foi pago. Se foi pago, vamos apurar por que foi pago, se foi devolvido, se não foi, apurar se tem má fé. Os crimes de improbidade administrativa é a Lei 8.429. O Decreto-Lei 201 de 1967 é aquilo que pune o prefeito e vereadores. Nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil, né? São várias leis, é muito simples. Então, assim, para tudo existe um fato e existe lei. Eu estou à disposição de qualquer cidadão para esclarecer qualquer dúvida. Eu acho que um vereador tem que saber fazer isso, não apenas fazer bravata e fazer denúncias infundadas, né? E é somente isso, senhor presidente. Eu agradeço pela atenção, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Mais alguém? Vereador Tchetché. Até que enfim, hein? Vai sobrar a palavra para mim falar agora. Vou falar aí. Eu não vou falar de passado, não, vou falar de futuro, vereador Adriano. Eu queria só que você me trouxesse alguém aqui que você pegou um serviço e terminou. E eu nunca mais falo nisso. Eu não tô aqui, vai pro banheiro não, fugiu também, eu começo a falar e para. Senhor presidente, olha lá. Pode voltar lá, eu vou esperar. Porque 31 segundos? Tá certo, entendi, tá certo. Começa a falar, vem falar de hipocrisia, falar do meu passado aqui. Eu não tenho de esconder meu passado não, rapaz. Eu não tenho passado para esconder de ninguém não. Minha vida é aberta, todo mundo sabe. E engraçado que esse cara de pau, o palhaço que ele cita aí, e ele saía atrás de mim na eleição passada falando mal dos colegas aqui, que tá tudo aqui dentro. Saía caguetando eles aqui, fulano vai viajar, ciclano vai viajar, e eu precisava de um, né? E aí esperando também que isso tinha alguma serventia. Mas infelizmente é só decepção com esse cidadão. Só decepção. Tá o outro mostrando ali a denúncia ali, ele está defendendo ali que agora ele sabe tudo. Será que ele vai ver a denúncia na hora que o promotor chegar com a denúncia aqui? Ele vai ver também ou só nós e o promotor que vai ver? Escondeu para quê? Na hora que ele voltar eu falo. Vamos falar do outro assunto aqui. Vou falar aqui agora. O vereador Marionei acabou de citar aqui a respeito desses dinheiros que vem e fica parado lá na Câmara, lá na Prefeitura, e não compra as coisas para o município. No começo do mandato, eu consegui 350 mil com o professor Cleito para comprar um raio-x, que a primeira coisa que eu saí daqui de Itapajipe foi pensando num raio-x por motivo de lá ser defasado mais de 30 anos. O dinheiro veio, como era para a saúde, ele usou para a reforma dos prédios públicos da saúde. Né? Usou. Depois fui atrás de outra necessidade, que aquele outro vereador, o Rachadinha, lá ele deu um caminhão, fez um vídeo, emocionou, fez maior propaganda. O prefeito também não aceitou, nunca mais nem me atendeu. Mas fez um favor, porque gente daquela qualificação só me decepcionou. Igualzinho esse vereador que fica aí, falando. Eu quero que ele traz, viu, vereador? Você traz para mim aí a pessoa que você pegou uma obra lá e acabou com ela, entregou até no final, que eu nunca mais falo disso aqui. Tá bom? Vai lá e traz para mim. Não vamos falar do passado, não. E o meu passado, você conhece ele, você andava atrás de mim para todo lado, caguetando os colegas seus, rapaz? Você tinha que ter vergonha de uma coisa dessa e fica aqui hoje, bajulando Orito, bajulando Francércio. Você falava assim na gestão passada, se vocês virem para o partido, eu saio. Hoje está lá, bajulando. Como o cara perde o brilho na cara, né, rapaz? É fundamental ter vergonha na cara. Eu continuei do mesmo jeitinho, com as palhaçadas, que você participava das palhaçadas comigo. Você lembra que você era um palhaço pintado lá? E agora aí fica aí defendendo prefeito, defendendo coisa errada. O povo vai te mostrar o que é. Defender os outros. E sobre o que eu estava voltar a falar lá do dinheiro, o caminhão-pipa também ele não mandou para mim não, mas mandou para o município, está de bom tamanho. Mandou o dinheiro, comprou o raio-x para o município, que já está dentro de gaveta faz 6 meses, o povo precisando, está quebrado aí, ninguém resolve nada. Fazendo politicagem. Fazendo politicagem.
E pro resto, tá aqui, ó. Um microtrator, participação da Emater, que está lá à disposição do município desde junho de 2020, desde junho de 2023. O assunto que chegou em mim que eles não iam, que ficava mais caro o frete. Eu consegui o frete, eu trago, pedi uma autorização para ele, liguei lá na Emater, lá em Belo Horizonte, como é que faz? Ó, ele assina essa autorização, tá aqui, ó. E você pode tirar o trator aqui, tranquilo. Pedi autorização, ele me respondeu que demais municípios tratativas para o seguinte transporte, bem como a Emater. Ele está esperando uma carona, o prefeito. Autoriza que eu vou lá buscar, não precisa de carona não. Mas para o Tietê nada, nada. E aqui na Câmara é a mesma coisa. Aqui na Câmara não é diferente não, deixa eu lembrar aqui. Um projeto do Pix, para fazer pagamento da prefeitura em Pix, foi rejeitado pela Câmara e o prefeito baixou o decreto, porque era do Tietê. O plano de saúde que aqui para os funcionários aqui, também foi vetado, porque era pro Tietê. Mas tá bom, fez um ticket de alimentação daqui dos funcionários da Câmara. Tá bom, já serviu, de outra maneira. Um projeto, o trem é tão, assim, tão difícil, tão cara de pau, os caras, que o vereador Maronei fez um projeto aqui, e eu acompanhei aquele projeto do começo, porque eu tive conhecimento que estava passando na frente. Um projeto para criar uma fila de espera no portal da transparência para as creches. O vereador mandou o projeto, que projeto maravilhoso. Aprovado. Aprovado. Foi aprovado aqui na Câmara, beleza. Mandou para o prefeito lá para ele sancionar a lei, ele vetou. E os mesmos que aprovou o veto do prefeito. E tá lá, da mesma coisa. Lá chega na hora que quer, lá é só o compadinho que põe na creche. Os que precisam mesmo, é bem difícil não conseguir um lugar para uma pessoa de creche. Então eu estou vendo aqui tudo que o prefeito manda está sendo aqui. Essa Câmara, você sai na rua aí, conversa aí para todo lado para você ver. Lá quem manipula, lá é o vereador Cascão que manipula a turma tudo e o prefeito manda nos outros. E acabou. É desse jeito que funciona aí. Sai na rua e pergunta para os outros aí, vai nas rodinhas e pergunta se não é assim o assunto. Semana passada falou aqui que eu não leio o projeto, não leio não. Não leio o projeto não. Aqui tem 11 funcionários. Tem o procurador. Eu mostro para você, presidente. Se eu não tiver 10 vídeos que eu venho aqui e o procurador não está na sala dele, eu troco meu nome. Aí, ele está aqui para quê? Ele não é para corrigir isso aí? Para fazer isso aqui? Aí quer me culpar das coisas de fazer errado? Eu não vou sair daqui mais calado. É com ninguém. É com ninguém. Agora fiz o projeto aí para parar o avião no município, dar prioridade aos drones, aos uniporte. Prefeito, projeto rejeitado pelos vereadores. Rejeitado. O projeto foi rejeitado por os vereadores Adriano, Cinezinho, o Wilson, o Anderson, o Divino. Citou aqui lei que o STF falou Gilmar Mendes falou em 2020, que era competência do município. O vereador citou que lá no Pernambuco veio fundamentada a denúncia para parar porque estava causando doença. Vai esperar ficar todo mundo doente primeiro? Porque as plantações do pessoal da roça aí, até da cidade, acabou tudo. Está morrendo tudo. Vai esperar primeiro? Mas está aí, está mostrando.
Né? E pior de tudo, né? Você vai ver na política como é que é, entrando na política pensando que é uma coisa, decepção cada dia maior. Cada dia maior. Esse vereador Adriano, a decepção desse cara é grande demais. E depois eu vim conhecer aqui, através dos outros vereadores, falando e mostrando, eu sabia que é a coisa mais... É um cara perigoso. É um cara que você não pode aceitar ele. Não. Eu quero ver se tem algum vereador e algum ex-vereador que fez parte com ele, fala assim, eu garanto, eu confio no Adriano. Eu quero ver. E aqui, vem aqui na Câmara só falar do meu passado, da minha vida, da minha família. Tem que vir aqui falar do que nós foi eleito para fazer. Nós viemos aqui, se elegeu para cuidar, para fiscalizar esse município nessa gestão. Não é passado, não. É vira e mexe, está aqui, fulano, passado é passado. Nós está aqui para fazer o futuro. É para cobrar. É igual o vereador Maronei falou aí, ó. Tem as denúncias, agora não vai ver. Agora não vê nada, agora não vai ver nada. Ó, e aguarda. Que hora que chegar essa, tá vindo outra. E mais outra. Bem fundamentadas. Você me ensinou muito bem, que faz as coisas bem fundamentadas. É, coisa que você não faz. Coisa que você não tem competência para fazer. Vivo falando aí que eu vou viajar, que eu for, que eu coisa. Eu tenho nota de mais de 20, 30 mil que você gastou de viagem. Me mostra uma coisa que você trouxe de um deputado em seu nome, porque tá pegando carona com esse Ricardo, com esse malandro desse André Janone, desse rachadinha. Que você e ele, igualzinho, você e ele e o prefeito é igual e não muda. Tem que ter vergonha de ficar aí bajulando, puxando saco de prefeito. Porque eu carreguei você lá no passado, lá no circo, que você era palhaço também. Acreditando que ia ter mudança. Não, já passou para lá, conheceu tudo. O dia das manilhas lá, que te chamou para você ir lá, que estava catando as manilhas lá dentro do pátio, máquina terceirizada, não tinha nenhum funcionário lá, você não teve coragem de ir lá. Escondeu. Então, pessoal, eu não vou calar mais aqui, todo dia vai ter um teatro desse. Que eles vão sair aqui falando que eu faço teatro, palhaçada. Vai ter as palhaçadas. Desse jeitinho. Né? Tá aqui. Outra coisa que eu vou falar. Tem meu tempo ainda? Tem? Ixi, tem muito. Nós vamos falar um punhadão aí. Não precisa se preocupar, não. As pontes. Quanto tempo faz que veio aqui esse projeto que votou aqui na Câmara? Se não foi 2022. Agora está fazendo uma ponte lá. Essa semana eu estive lá no acidente lá. Infelizmente, um acidente, é uma tragédia. Ninguém tem culpa. Mas aquilo lá já podia estar pronto. Usando aquela mesma base que está lá há 40 anos, bem feita, que foi na época, está lá a placa, Jerônimo Amorim. Com 5 engenheiros dentro da prefeitura. 5 engenheiros. Eu tenho certeza que não foi um lá para ver se estava certo aquilo lá ou não estava. A ponte está ficando baixa, que todo mundo chegou lá, passou e viu. Está ficando mais baixa do que a outra. Que tinha. E era só fazer o forro da outra lá de ferragem, de concreto. As bases estavam prontas. Mas o dinheiro público é fácil de gastar, de comprar. Vê se está aqui, agora não é um amiguinho que fez, é o outro. O rapaz falou para mim que a obra está parada lá, não está dando andamento, porque não tem recebido da prefeitura. E no começo do mandato, o prefeito andou atrasando o pagamento de alguns companheiros que não eram amiguinho aí, que eu lembro muito bem, para pôr o cara ruim. Porque põe o cara ruim. Põe o cara dos mais ruins do mundo. Fala, o cara não está fazendo, mas ele não está pagando. A ponte de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 120 dias. Ele não vai dar conta de entregar a ponte. Aí quer julgar, quer falar que se fosse os amiguinhos conseguiam. Que é muito fácil fazer as coisas com dinheiro público, jogar fora o dinheiro público. Mas estou aí, não vou mudar meu ritmo de ser, vou continuar desse jeito, doa em quem doer. E tudo que passar aqui agora, eu vou estar levando ao conhecimento do público,
do povo. Muito obrigado a todos. Desculpa alguma coisa aí se eu ofendi alguém. Tá dado o recado. Mais alguém? Você já deu sua palavra já? Não, foi citado, não tem direito de resposta. Pergunta outra. Ele falou que não, o jurídico. Senhor presidente, eu também fui citado, eu tenho direito de resposta. Não, ninguém vai ter resposta, cada um teve os seus 15 minutos. Mas pelo regimento, se eu for citado, eu tenho direito à resposta. Você quer saber mais que o jurídico? Eu fui citado, então eu não posso ter direito à resposta aqui. Então eu não posso responder. Nem quando eu sou citado, então. Eu entendo que o vereador, quando é citado, tem direito de resposta. Pode ser que eu não. Tudo bem, mas Mais alguém? Ó, gente, que não é horário de estudar, não. Estudar a gente estuda em casa, que é horário da reunião, então. senhor presidente, mas sempre quando era citado aqui, dava a palavra para o vereador. Vereador poderá usar para solicitar retificação da ata quando escrito na forma regimental para discutir matéria em debate, para apartear na forma regimental, para falar pela ordem, para encaminhar votação, para justificar o seu voto, para explicação pessoal nos termos do artigo 41, para apresentar requerimento na forma prevista neste regimento. Ao usar a palavra, exceto o presidente, o vereador deverá colocar-se de pé. Se impossibilidade de fazê-lo, requererá autorização ao presidente para falar sentado. Somente no uso do inciso segundo, o uso da palavra poderá ser percebido. São as oportunidades que o vereador. Um minuto para cada só, presidente, dá para fazer. Eu quero fazer aqui um agradecimento da família do saudoso São Antônio Lisbão. Pediu para me agradecer, fizeram um serviço lá para ele faz uns 15 dias, para a família dele, solucionando um problema lá da região de uma estrada. Eles me ligaram perguntando o que a administração podia fazer. Eu liguei na usina Cerradão, a usina Cerradão pôs pronto para ajudar. Não era obrigação da usina, mas sempre foi parceiro minha, da administração. Quero agradecer aqui o senhor Walter, o Matheus, que foi lá fazer um favor de ajudar a arrumar a estrada lá da família lá. Quero agradecer também a administração por atender. E tem alguém que não espera um pouco resolver o serviço, o problema. Não estou falando de vereador nem nada. Talvez funcionário da granja, né, que passou lá e ligou para alguém que estava tendo transtorno na estrada. Só que tem que esperar um pouco, que talvez o transtorno traz melhorias. Então, quero agradecer a usina Cerradão por ter pronto para ajudar a administração, que a administração está com pouco maquinário. Então a usina fez um favor de ir lá arrumar essa estrada, apesar que teve gente que falou que estava lá invadindo a propriedade deles. A família deles ficou muito magoada com essa pessoa que foi lá e falou que estava invadindo lá. Até parece que fez filmagem, não sei. Meu trabalho é assim, é de tentar resolver os problemas, não tampar os problemas. Não tendo mais nada a se tratar, declaro encerrado.